Estamos aqui no Núcleo de Ecoterapia Tomás Longini Skin Cariol, ligado ao Departamento de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação. Um trabalho maravilhoso que a CIS tem para as nossas crianças da rede municipal de ensino. O nosso foco aqui na ecoterapia é o pedagógico. Então nós utilizamos esse animal maravilhoso que Deus nos deu para desenvolvermos essas atividades pedagógicas. Venha conhecer esse lindo trabalho no núcleo do Centro de Ecoterapia Tomás Longini Skin Cariol.